Ok, então agora nós vamos iniciar, após essas homenagens realmente emocionantes, para quem conviveu todo esse tempo com eles, é realmente muito importante. Muito bem, nós vamos dar sequência, então, agora com o primeiro painel, Impactos da Reforma Tributária nas Demonstrações Contábeis. O objetivo é debater os potenciais impactos contábeis da reforma que instituiu o IBS e o CBS. Para compor esse painel, para falar de um assunto tão tranquilo como esse, nós vamos convidar como palestrante o Márcio Rossi, que é coordenador de Relações Internacionais do CPC, e como debatedores, o Matheus Alexandre, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, e a Tatiana Migori Yama, vice-presidente da Reforma Tributária da Brasca, e como moderador, o Alexandre Evaristo Pinto, que é o atual diretor financeiro, então, da FA-CPCS. Eu imediatamente passo a palavra ao Alexandre para dar continuidade. Obrigado. Muito obrigado, Haroldo. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Uma grande alegria participar dessa 22ª edição do nosso Seminário Internacional da Fundação de Apoio aos Comitês de Pronunciamentos Contábeis e de Sustentabilidade. Neste ano, depois dessas lindas homenagens, né, eu reitero e reafirmo as homenagens aqui aos professores Guilhermo, ao Edson Ariza, ao João Pedro. Todos eles tiveram um papel fundamental, né, nosso desenvolvimento do nosso mercado de capitais, no que diz respeito mais especificamente ao João Pedro, e no trabalho de toda a convergência, né, que é algo que a gente deve muito tanto ao Ariza quanto também ao professor Guilhermo, e de fato eles foram diretores aí da Fundação por grande tempo, então a régua é bastante alta para ser seguida por nós que continuamos essa missão. Bom, indo propriamente para a nossa temática de hoje, a gente vai falar nesta mesa sobre os impactos contábeis da reforma tributária. A reforma tributária foi e está sendo uma verdadeira revolução. De fato, a gente tem no Brasil uma tributação sobre o consumo que não é nada fácil, não é nada simples. A gente tem incidência múltipla de diferentes tributos sobre o consumo, né? Nós temos aqui o ICMS, o IPI, o ISS, o PIS e a COFINS. E, de fato, essa complexidade, de fato, para atender os diferentes entes governamentais e dar para eles, cada um, uma forma de se financiar, faz com que tenham surgido ao longo das últimas décadas diferentes questões de conflitos de competência e, como decorrência dessa complexidade que nós tínhamos, havia um desejo muito grande em toda a sociedade por uma reforma tributária. A reforma tributária ganhou outro patamar de discussão ao longo dos últimos 5 anos ali, sobretudo a partir da proposta de emenda constitucional número 45 de 2019, que acabou sendo aprovada ali no finalzinho de 2023. Houve ali um consenso entre o Poder Executivo, também no Poder Legislativo, o Congresso Nacional, tanto com o presidente da Câmara da época, quanto também o presidente do Senado. E ali em dezembro de 2023, nós tivemos a aprovação da emenda constitucional 132 de 2023, que traz toda essa reforma tributária com diferentes aspectos muito relevantes, né? Sobretudo a unificação de diferentes tributos, ali o PIS e o COFINS sendo substituídos pela CBS, a contribuição de bens e serviços, o ISS, o IPI, de certa forma, e o ICMS sendo substituídos pelo IBS, pelo Imposto de Bens e Serviços, e também a criação do Imposto Seletivo. Ao longo de 2024, muitas foram as discussões legislativas para a regulamentação dessa reforma, e em janeiro deste ano a gente teve a primeira lei complementar, a Lei Complementar 214, e estamos aí no ápice da discussão do PLP 108 no âmbito do Congresso Nacional. Então, estamos, de fato, surfando aí essa onda no ápice da discussão legislativa no que diz respeito à reforma tributária. E, por óbvio, né, além de afetar todos nós, enquanto cidadãos que somos pagadores de tributos, também vai afetar, né, nós, enquanto contadores, na medida em que a função da contabilidade aí é evidenciar todas as transações, inclusive os seus impactos tributários. Então, enquanto usuários da contabilidade e também preparadores de demonstrações contábeis, a gente vai ter os desafios de evidenciação
desses novos tributos no âmbito das demonstrações financeiras. Também para quem atua mais com contabilidade para usuários internos, temos os desafios também no que diz respeito ao custeio e à precificação, já que a gente muda os parâmetros, né? Já que IBS e CBS são tributos não cumulativos e nem todos os anteriores eram não cumulativos. Também tem a questão do cálculo por fora, que é algo bastante significativo, diferentemente dos demais tributos, com exceção do IPI, que era também por fora, os demais eram todos por dentro. E também outra discussão bastante interessante, né? Além do creditamento, também tem os impactos, né, que também vão ter para fins de contabilidade tributária mesmo, para que o fisco tenha a noção nas empresas do impacto da arrecadação de todos esses novos tributos. Bom, diante desse cenário, a gente tem a alegria de contar com uma mesa muito especial aqui, com grandes amigos e especialistas, o Márcio Rocha, a Tatiana Mijiyama e o Matheus. E eu já vou passar a bola aqui para o nosso primeiro palestrante, o Márcio Rocha, para que ele traga aí a sua apresentação. Márcio, a palavra é sua. Muito obrigado, Evaristo. Obrigado pela oportunidade. Estou no CPC desde o ano anterior e meu primeiro seminário, então agradeço o desafio aqui de tratar de um tema que a gente percebeu na preparação do seminário que tem bastante atenção, né? Uma demanda bastante importante e é uma oportunidade de a gente comentar um pouquinho o que a gente tem debatido no CPC sobre o assunto, né? E trazer alguns aspectos até para botar todos aqui em atenção também sobre aspectos contábeis relacionados a esse tema, né? Pode passar a apresentação. Então, algumas questões de contexto, acho que o Evaristo contextualizou muito bem o tema, mas eu queria reforçar o foco desse painel. Quando a gente fala de reforma tributária, é o que a gente chama de reforma tributária do consumo, né? Então, baseado, e substancialmente baseado em IBS e CBS. A gente vai falar, a reforma tributária tem outros temas, tem outros impostos que foram introduzidos, imposto seletivo, outros aspectos, porém não vai ser o foco de hoje. O foco de hoje é muito mais IBS, CBS e quais são os aspectos já debatidos, né, dessa novo imposto, né, o IVA duo, vamos dizer assim, como é que foi também apelidado a essa nova Constituição tributária que vai entrar em vigor nos próximos anos, né. Pode passar. Primeiro, um rápido disclaimer, embora eu vou manifestar algumas resultado de algumas discussões, alguns debates, não muitos, que a gente já teve no âmbito do CPC, quando eu expressar algumas opiniões particulares aqui sobre visões contábeis, então não necessariamente as minhas visões representam a visão do CPC, algum outro órgão que eu represente, né? E o outro disclaimer é que eu sou muito mais especialista de FRS do que especialista tributário, então me perdoe algum tributarista, algum especialista tributário se eventualmente eu não colocar em termos mais precisos, né, alguns aspectos da reforma tributária em si, mas obviamente dentro do processo de estudo da norma contábil a gente estuda também o que a reforma tributária trouxe, né, faz parte do processo, mas me perdoa se eu derrapar algum termo técnico aqui tributário sobre a reforma em si. Pode passar? Então, no contexto que a gente já antecipou, basicamente, a gente está falando aqui de impactos gerais de IBS e CBS, que vão entrar em vigor nos próximos anos e venham substituir e agregar hoje os impostos que a gente tem de PIS, COFINS, ICMS e ISS, né? Tem também um aspecto de mudança de IPI, tem uma parte do IPI ainda que vai ficar para a proteção da Zona Franca de Manaus, a gente não vai necessariamente tratar desse tema, né? Mas o foco nosso é o CBS, que fala da contribuição no aspecto federal, e o IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços no aspecto subnacional, ou seja, inclui estados e municípios aqui, né? Podemos seguir. Então, é muito importante a gente entender onde é que a gente está nesse tema e qual é o estágio. O Evaristo comentou bem alguns aspectos que estão nesse slide, né, para colocar um pouco na linha do tempo. Então, a gente tem aqui um projeto de lei aprovado pelo Congresso em 2023, que teve uma emenda também aprovada em 2024, uma sanção presidencial
da lei complementar no início em janeiro desse ano. Então, a regulamentação em geral do tema também é relativamente recente, né? E tem vários aspectos ainda que precisam ser regulamentados. Eu destaquei alguns pontos, o próprio projeto de lei 108, que está em tramitação e votação do Senado, né, vai tratar de alguns aspectos importantes, muitos deles focados no IBS. Um deles, que eu acho que merece a atenção de muitos de vocês que estão participando e ouvindo esse seminário, decorre do como vai acontecer a transição de créditos acumulados de ICMS. Então, muita atenção para esse tema, né? Também existe um processo em andamento de desenvolvimento da própria Receita, da plataforma de apuração do sistema de cobrança do CBS e IBS, próprio novo layout da nota fiscal eletrônica. Hoje a gente está no estágio de teste, algumas companhias estão participando de um teste junto à Receita, né, um novo processo. E também se espera publicação de projeto de lei que regulamenta o imposto seletivo e também, bastante importante, sobre o Fundo de Benefícios Fiscais. Então, outro assunto que eu vou citar um pouco no final, mas é importante acompanhar. Em termos de cobrança de alíquota, em 2026 a gente tem um destaque de alíquota agregada de 1%, porém é importante destacar que esse recolhimento de tributo de 1% de CBS e IBS, ele deixa de ser requerido se a companhia cumprir suas obrigações acessórias. Então, a maior parte das companhias cumprindo suas obrigações acessórias vão ter um recolhimento efetivo de IBS e CBS em 2026. Vai entrar em vigor mesmo o CBS, o recolhimento, a partir de 2027, né? E o IBS de uma transição que vai até 2033. Então, acaba sendo o próximo ano um ano de teste, um ano de alinhamento, ajustes finos, né? E não se espera também uma mudança nos impostos em si, embora se espere mudança em obrigações acessórias, que é importante as companhias se prepararem para esse processo, né? Então, dentro desse contexto, pessoal, a gente no CPC teve alguns debates, a gente criou um grupo de trabalho para discutir um pouco o tema. A gente ouviu alguns debates, alguns a gente vai falar um pouco nesse painel, né? Mas a gente considerou esses dois aspectos, o fato de algumas regulamentações ainda precisar serem estabelecidas e melhor esclarecidas, e também considerando aqui que, em termos de cobrança, 2027 vai ser o ano que já vai produzir efeitos de cobrança de imposto. Nesse momento, o CPC ela não está com uma expectativa atual de uma emissão de algum processamento, algum material técnico atualmente, porém a gente tem esse grupo de trabalho ativo, a gente vai monitorar tudo que vier dessa nova regulamentação e tudo também que os participantes desse grupo, que a gente tem pessoas que participam de diversos aspectos aqui e diversos usuários da demonstração financeira, que a gente puder extrair de informação nova e dúvidas, esse grupo de trabalho vai monitorar e avaliar recorrentemente se em algum momento é o momento do CPC se pronunciar através de uma orientação, algum material educacional sobre o tema, né? Podemos seguir? Algumas características do CBS e IBS que ajuda a gente a falar, em termos gerais, como é que a gente encaixa impostos indiretos na norma contábil, né? Então, algumas características desse slide que eu queria chamar a atenção, o próprio fato do cálculo ser feito por fora, a base de cálculo é o valor da transação como referência, né? Há uma incidência ampla de transações que envolve transferência de bens, serviços e direitos, né? O aspecto de não cumulatividade plena, ou seja, o imposto efetivamente que é pago na próxima etapa da cadeia, ela gera créditos para ser recuperado para a próxima etapa, exceto um consumidor final que não tem direito a crédito, porém, a própria norma também cria para famílias de baixa renda a possibilidade de cashback em algumas circunstâncias, né? E outro aspecto importante é o que a gente chama aqui de princípio de destino. Então, o imposto é muito mais cobrado e focando quem vai ser o comprador, ou seja, quem vai receber o produto ou quem vai receber o serviço, né? Isso é importante no aspecto de alíquota, em qual estado isso vai ser determinado, né? E também uma previsão de devolução de crédito acumulado do comprador, aquele que tem direito a recuperar crédito, de uma forma mais ágil.
evitando no futuro ter empresas com crédito acumulado de uma forma muito relevante, né? Ou seja, trazendo aí o que muitas empresas vão apreciar, uma maior agilidade na recuperação desses créditos. Podemos passar? E por que esses aspectos são importantes, né? Porque eu acho que uma linha inicial, quando a gente fala de impostos indiretos, a gente não tem uma norma contábil específica que fala de imposto indireto. A norma contábil hoje de imposto é uma norma de tributo sobre lucro, de imposto de renda. E a norma contábil de imposto indireto, ela é, de certa forma, trazida em vários aspectos de norma, e a principal delas aqui é sobre receita, né? Em que ela introduz o assunto imposto no aspecto de mensuração da receita, né? Então, no parágrafo 47 do CPC 47, o IFRS 15, basicamente existe, no meio do parágrafo, essa expressão que uma receita ela exclui quantia cobrada em nome de terceiro, por exemplo, imposto sobre venda. Você não vai ver muito mais nas normas contábeis além dessa expressão. Então, não tem muita orientação específica na norma internacional sobre imposto indireto, mas tem esse sinal, que as empresas precisam avaliar até que ponto aquele imposto que a companhia está recolhendo, ela está sendo recolhida em nome de terceiro, né? Então, as características que eu citei, elas ajudam, eventualmente, a uma conclusão. Hoje não existe uma discussão, um debate definitivo no tema, mas é muito provável que se a gente tem convivido com ICMS, PIS, COFINS, tratando como agente para fins de receita, IBS e CBS têm características até mais favoráveis para esse argumento que os impostos atuais, né? Então é muito provável que a gente vai continuar tratando esses impostos como agente, né? Ou seja, reduzindo o valor da receita, né? E o que eu queria destacar também nesse conceito, a norma fala, quando eu reduzo esse valor, não faz parte da receita, o que ela está falando para a gente? Está falando que, basicamente, os efeitos desses impostos, principalmente para o vendedor, não são efeitos de resultado. Então, basicamente, o que eu recolho, ele é um valor recolhido que eu vou repassar para o governo, né? Então, ele não deveria trazer efeitos de resultado. E a norma IFRS ela não traz classificações, distinções entre receita bruta e receita líquida. É um tema muito importante para o aspecto tributário no Brasil. Alguns impostos ainda têm a consideração de receita bruta ou líquida, né? Porém, dificilmente o CPC, o IFRS, vai trazer um esclarecimento sobre esse tema, porque o framework da norma, ele não usa essa conceituação. Hoje a gente tem no CPC 47 um parágrafo, que eu coloquei aqui também na apresentação, de divulgação, ou seja, a gente coloca um requerimento de divulgação de reconciliação de receita bruta a receita contábil, porém, a gente até pode avaliar no CPC a manutenção ou não desse parágrafo, né? Uma vez que definição de receita bruta está fora do escopo da norma. Então, é muito importante para fins de controle das companhias, a segregação de receita bruta ou não, mas, porém, de termos de norma de CPC, não vai ter muita orientação sobre esse respeito, porque a norma é focada muito mais em receita, com uma única linha na demonstração de resultado. Podemos seguir? Outro aspecto que foi muito debatido, a gente vê bastante no mercado, uma consideração que é algo que vai fazer parte do dia a dia das empresas, né? E uma mudança que vai ter em termos de apuração de créditos, né? Que agora o crédito para o comprador, ele vai passar a ter direito a esse crédito desde que esse crédito for extinto, ou seja, for pago dentro do processo, né, de recolhimento. Então, imaginando o cenário atual em que o vendedor é o responsável por recolhimento desse débito, se eventualmente o vendedor não recolher esse débito, o comprador deixa de ter o direito daquele crédito. Então, isso é uma mudança, né, que gerou muita discussão, qual que seria o melhor momento, né, de reconhecimento do imposto a recuperar, sabendo que em determinados cenários a validação e a existência do direito de compensar vai depender também do fato da contraparte a recolher aquele imposto, e a partir daquele momento o comprador possa ter direito daquele crédito, né? Em termos de hipótese de pagamento do débito, a gente está muito acostumado com os dois bullets que eu tenho nesse slide de compensação do crédito pelo vendedor, ou mesmo pagamento pelo vendedor / fornecedor, né? Porém, o que a norma também, a reforma traz, duas modalidades que também vão ser interessantes. A possibilidade de o recolhimento já acontecer dentro do processo de liquidação financeira da fatura, dentro do que ele chama de split payment. Eu vou mostrar um
um desenho para explicar um pouquinho como é que funciona esse split payment, ou mesmo se combinado entre as partes comprador e vendedor, o adquirente, o comprador, se responsabilizar pelo recolhimento desse imposto. Hoje a gente não tem esses dois aspectos, né? Isso traz uma novidade aqui que eu possa ter para uma mesma empresa, eventualmente formas diferentes de recolhimento desse imposto, né? Que gera também essa discussão sobre o momento de reconhecimento do crédito tributário, né? Podemos passar? O que é esse split payment, né? Que eu acho que muitos de vocês que têm acompanhado esse assunto já devem ter ouvido falar desse termo, né? Eu peguei basicamente esse desenho, extraí diretamente do material público da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária da Receita Federal, né? Então, basicamente aqui tem um exemplo bastante simples e que eu tenho 3 componentes numa transação. Primeiro eu tenho a empresa A, vamos imaginar que é a empresa a fábrica que produziu aquele bem. A empresa B, um revendedor, que pode ser um varejista aqui, e o C, que é o consumidor final, que geralmente somos nós aqui que compra o material, o produto com aspecto final, né? Então a empresa A vendeu aquele produto para o revendedor por 100. Então aqui um exemplo de aplicação do cálculo por fora, o preço da transação, o valor da transação é 100, aplicou 26% de alíquota combinada, aqui a gente está agregando IBS e CPS para fins de exemplo, né? Dentro do split payment, no momento da liquidação, e essa linha, a primeira linha vermelha à esquerda mostra o pagamento de A dessa fatura, né? E já acontece essa segregação. Então, sem desse pagamento vai acontecer, efetivamente, o B vai pagar para A, então aquele valor vai ser depositado na conta de A, e no 26 já vai ser depositado diretamente da Receita Federal. Aqui está colocando o comitê gestor do IBS e CBS, né? Ou seja, já no momento da fatura já vai ser segregado o destino daquele pagamento. Essa seria a ideia do split payment no momento da liquidação, já acontecer efetivamente a destinação daquele imposto diretamente para o cumprimento da obrigação tributária, né? Então, A deixa de ter, nesse modelo de split payment, que é um dos modelos possíveis, o A deixa de recolher o valor e depois repassar para o governo, porque dentro do split payment o valor já é efetivamente recolhido diretamente para o governo, né? E, numa segunda etapa, para o consumidor final, também a gente pode ter o cenário de split payment também. Nesse caso aqui, a única diferença é que o consumidor final não tem direito de crédito, enquanto o revendedor, a empresa B, teria esse direito de crédito como uma empresa no meio da cadeia aqui, né? E qual foi o grande debate que aconteceu aqui sobre esse assunto, né? Bom, considerando que eu tenho alguns cenários em que, exceto os casos de split payment, em que automaticamente, quando tem a liquidação da transação no ato, eu já vou ter a confirmação da validação do crédito, porque aquele valor já vai estar recolhido efetivamente pelas partes, né? Num cenário em que esse recolhimento acontece depois da apuração mensal, dentro do nosso dia a dia, por exemplo, existe um período para validar a existência e a possibilidade de B, por exemplo, utilizar esse crédito. Caso A tenha que pagar esse valor do imposto e tem que esperar o recolhimento por A. Então, existiu um debate até que ponto B poderia já reconhecer o imposto a recuperar no momento da compra, né? Podemos passar para o próximo slide, que eu vou explicar um pouquinho o contexto desse assunto, né? A gente tem que lembrar, pessoal, que imposto a recuperar, algumas pessoas, por exemplo, usaram preocupação até que ponto esse imposto a recuperar seria um ativo contingente. Imposto a recuperar não tem necessariamente uma natureza de um ativo contingente. Imposto a recuperar é uma alocação do preço desembolsado pelo comprador. Então, ele também não existe uma norma que fala de imposto a recuperar, mas ele vem com uma alocação do preço de compra. Eu coloquei 2 normas que têm custo como base de mensuração, estoque imobilizado, e quando eu faço a mensuração do meu custo, eu tenho que excluir os impostos recuperáveis. Então, o que acontece aqui é que no momento de pagamento, eu destaco a parte do meu pagamento como imposto a recuperar e uma parte como estoque. Ele não veio pelo resultado da empresa, ele veio como um pagamento efetivo da empresa. Então, nesse contexto, a gente, pelo que a gente tem debatido, a tendência aqui é não achar que a empresa precisa esperar o recolhimento efetivo para destacar esse montante, porque no modelo normal, a empresa espera que seja recuperável, espera que a contraparte recolha aquele imposto e isso dê direito de crédito para ela.
Existe, claro, uma discussão de controlar aquele crédito que já está validado, já está recolhido, daquele crédito que ainda precisa ser recolhido. Então, a empresa manter contas individualizadas da parte recolhida ou não, já ouvi termos como imposto a validar, outros termos similares, né? Mas em termos de apropriação contábil, geralmente se espera que na hora da compra já aconteça a apropriação do imposto a recuperar qualquer uma das modalidades, né? Essa é a expectativa que a gente tem. Podemos passar para o próximo? E o último tema, pessoal, aqui é um tema de atenção já para as demonstrações correntes, né? Tem dois aspectos que eu queria provocar vocês, as empresas aqui que estão ouvindo, né? Que hoje já deveriam ser consideradas e principalmente monitorar o que vai vir de regulamentação nesses próximos meses. O primeiro, empresas que têm que fazer cálculos de impairment. Uma reforma tributária pode mudar as projeções de fluxo de caixa, em particular empresas que têm benefício fiscal que faz parte de forma relevante dos fluxos de caixa dela, existe um processo aqui de redução desses benefícios, existe um processo de transição que a gente tem que acompanhar como é que vai funcionar, mas em algum momento aqueles benefícios não seriam os mesmos ou seriam completamente extintos. Então, a empresa precisa considerar, precisa olhar já agora como é que vai ser esse processo em termos de fluxo de caixa futuro para fins de cálculo de impairment. E o segundo aspecto é impostos a recuperar. Então, saldos acumulados, a empresa vai passar também a avaliar a recuperabilidade, considerando o processo de transição do IBS e CBS. Então, são dois temas que eu queria também chamar a atenção, que já valem agora, porque fala da realização dos ativos atuais, não futuros, e como esses ativos são afetados para a transição do IBS ou CBS. Era isso que eu tinha, Evaristo. Perfeito, Márcio. Excelente apresentação. Acho que você conseguiu destacar muito bem os principais pontos da reforma, que não são poucos, é verdade, né? E vale destacar que já se inicia logo no ano que vem ali o destaque, ainda que, como regra geral, ainda não vai ser, a gente vai continuar pagando PIS e COFINS ano que vem, mas já poderia ser pago, inclusive, no ano que vem, a CBS. Então, vou passar já a palavra, então, para o nosso próximo palestrante, para o professor Matheus Alexandre. Professor Matheus também é um pesquisador da contabilidade tributária, professor, auditor fiscal da Receita. Matheus, a palavra é sua, meu amigo. Obrigado, Alexandre. Bom dia a todos, saudações. Agradecer a Haroldo pelo convite, poder participar aqui para debater ao lado de Márcio, de Tatiana, uma temática tão relevante e que tem causado muita apreensão para os profissionais de contabilidade, preparadores de demonstrações contábeis, mas é uma temática que afeta todos, né? Então, nos afeta como cidadãos, nos afeta como profissionais, vai ter um impacto principalmente nos processos internos das empresas, determinação de preço de venda e por aí vai. Então, a gente vai tentar contribuir aqui no debate com alguns pontos. Pode passar, por favor? Aqui é um breve disclaimer, tá? Aqui são as opiniões de Matheus. Então, nós separamos 3 pontos para chamar a atenção, né, que tem um caráter mais principiológico, o aspecto da neutralidade tributária, e 2 pontos que eles acabam se perdendo um pouco em meio a tanta informação que tem lá na lei complementar, mas só para chamar a atenção, assim como o Márcio fez, de alguns pontos que merecem reflexão, já que a gente está aguardando a definição da regulamentação para entender como as coisas vão funcionar efetivamente, né? Por favor, pode passar. Pode ter uma... Pronto. Então, a gente está se deparando com essa expressão novamente aqui, quando a gente fala de FRS, né, no ambiente brasileiro, da neutralidade tributária. Lá atrás, o objetivo da neutralidade era evitar que a adoção dos FRS afetasse a tributação das empresas, né? Você não ia ter aumento ou diminuição de carga tributária por alteração de norma contábil, né? Isso foi uma diretriz muito importante e também que ela tinha um aspecto relevante, que era também evitar interferência, né, na escrituração e nas demonstrações contábeis em razão de determinações de caráter tributário, regulatório, né, tanto que teve
uma modificação na redação do parágrafo 2º do artigo 177 da Lei 6.404. Então, esse foi um aspecto, né? Agora, pode passar, por favor? A gente está se deparando com a neutralidade tributária numa perspectiva mais econômica, né? De um caráter axiológico, né? Então, você, na tributação dos impostos sobre valor agregado, a neutralidade tem esse princípio, esse caráter principiológico, né? Então, não é uma característica desejável, mas ela é fundamental para todo funcionamento de um IVA que não distorça, não afete as decisões econômicas dos agentes. Então, a ideia é que nenhum agente vá alterar sua decisão de compra, de comercialização, de produção, de consumo, em razão dos tributos, né? Então, o efeito econômico que se tem disso aí num ideal normativo, digamos assim, desse princípio, é que você teria efeito zero nos preços relativos, né? Então, a tributação não afetaria os preços relativos. Só que a gente não consegue, na prática, operacionalizar isso seguindo esse modelo ideal. Então, vai ter um efeito ou outro, mas é que está se perseguindo esse ideal e isso vai ser um grande avanço. Pode passar, por favor. Então, a neutralidade, ela está prevista, ela foi consagrada pela Emenda Constitucional 132, né? Ela faz referência para o IBS, mas também para a CBS, esse princípio ele foi também previsto no artigo 2º da Lei Complementar 214. Então, muita coisa do que Márcio apresentou das características da tributação do IBS da CBS tem como origem o respeito a esse princípio, né? Então, é uma neutralidade que ela é diferente daquela neutralidade que a gente teve no início da adoção dos FRS, né? Aqui não, é a neutralidade sob essa perspectiva econômica e isso vai ter reflexo na forma de se contabilizar. Mas você vai ter um reflexo no evento, na transação em si, né? E não na norma contábil. Então, a gente simplesmente vai dar o tratamento, agora, naturalmente, em função desse princípio. Pode passar, por favor? E aí nós temos algumas características, alguns desdobramentos desse princípio, e a doutrina, ela diz que você tem são duas vertentes, né, que a gente pode encaixar esse princípio. Uma delas, pode passar, por favor, é a não cumulatividade, que aí se espera a não cumulatividade plena, né, porque hoje nós temos tributos, por exemplo, o ICMS ele é não cumulativo estruturalmente, mas não é uma não cumulatividade plena, né? Você tem o PIS e o COFINS, você tem pelo regime não cumulativo, também você não tem uma não cumulatividade plena. Então, por exemplo, no ICMS, uma empresa comercial não pode recuperar o ICMS sobre energia elétrica, por exemplo, sobre incidentes sobre insumos para prestação de serviço, no caso de uma prestadora de serviços. Então, você tem essas distorções, né? Que isso, no final, afeta custo, afeta preço, e isso vai gera uma repercussão em toda a cadeia. E, por favor, pode passar. Uma base ampla e com uma alíquota única ou uniforme complementa esse ideal de neutralidade tributária. Por favor, pode passar, que aí tem um efeitozinho só para... Pronto, só que na nossa reforma, como é bem dito pelos idealizadores, né, e por quem discute bastante a matéria, a gente conseguiu uma reforma, ela não foi a ideal, mas ela foi a possível, e mesmo assim ela tem enormes avanços, né? Então, nós temos diversas alíquotas, porque nós temos algumas reduções de alíquota para alguns, como cesta básica, por exemplo. Então, você tem esses aspectos que eles acabam tirando, né? Então, quando você reduz a alíquota de um determinado produto ou serviço, você acaba tendo que ter uma compensação em outro, então isso pode gerar algumas distorções. Bom, pode passar, por favor. Então, considerando esses elementos, então nós temos a figura dos tributos por fora, que foi comentado tanto por Alexandre quanto por Márcio. Então, quando você calcula em que o tributo ele vai incidir sobre o custo, digamos assim, do bem ou do serviço, né, ele não gera um aumento como no tributo que integra a sua própria base de cálculo. Você tem um incremento no preço em função disso. Se você comparar os dois valores, vai ter uma relação que é
dá para demonstrar matematicamente isso aí. Bom, então aí um aspecto que isso aí vai surtir um efeito enorme, né, na economia, que é a eliminação dos resíduos de acumulatividade nos preços, né? Então imagina a tributação em cascata, vamos pegar o próprio ISS, né? Ele vai se agregando no custo do serviço, custo dos insumos e por aí vai, e isso resvala lá no preço final, né? Resvala na receita, né? Então, nós vamos ter uma tributação em base ampla sobre todas as operações onerosas com bens ou serviços. E aí é bem interessante, né, que ele fala de operações, a lei complementar, ela fala das operações com bens ou serviços, com bens, materiais, imateriais, enfim. E ele diz que serviços enquadram todas aquelas que não sejam classificadas como operação com bens, né? Então, isso você tem uma amplitude enorme. Então, muita coisa que a gente hoje não fala de tributação indireta, a gente vai ter, por exemplo, locação de bens imóveis, né? Nós vamos ter tributação sobre isso aí. Então, você vai ter tributação indireta também no setor imobiliário. Então, já é um aspecto interessante que as empresas têm que ficar atentas como vão reportar, como isso vai impactar, se é que tem que impactar de alguma forma os custos, né? Me parece que não, né? Pode impactar, na verdade, o preço final para o consumidor, enfim. E, como eu já tinha falado, o que se busca é efeito reduzido nos preços relativos, né? Que, na verdade, você comparar entre dois produtos, a tributação ela não vai gerar efeito, ela vai ser neutra nesse sentido, né? Então, esses são aspectos, digamos, de caráter principiológico, que eles acabam afetando também a análise da transação e como ela vai ser, sobretudo, mensurada, né? Pode passar, por favor. Bom, o segundo aspecto é a possibilidade da incidência do IBS da CBS na hipótese de devolução de capital, de bens, né? Devolução de bens, né? E também do pagamento de dividendos in natura, né? Mas aí sempre quando isso for realizado para sócio ou acionista que não seja do regime regular, tá? E esse bem que está sendo dado em devolução de capital ou como dividendo, ele tenha sofrido incidência na etapa anterior e a empresa tenha aproveitado o crédito. Então, vai ter uma cobrança. Um aspecto interessante, pode passar, por favor? Um aspecto interessante que a gente chama a atenção é o seguinte: do ponto de vista do imposto de renda, a devolução de capital ela pode ser feita pelo valor contábil ou valor de mercado, né? É o que a gente tem lá no artigo 22 da Lei 9249. E no caso de dividendos in natura, você vai ter a mensuração do passivo correspondente pelo valor justo dos ativos a serem entregues. Aí, inclusive, você tem uma remensuração disso ao longo do tempo. Então, quando a gente vai enxergar qual vai ser a base de cálculo, qual é o que se entende por valor de operação para a incidência do IBS da CBS nestas situações, por favor, pode passar. Aí a gente pode ter uma certa dificuldade e é preciso ter uma certa reflexão sobre isso, né? Porque a gente diz que a base é o valor da operação, né? Aí será que nesses casos nós teríamos a incidência aí do parágrafo 4º, né? Que consideraríamos o valor de mercado, né? E no caso o valor de mercado seria o valor justo? Como é que a gente vai tratar isso? E em se tratando, admitindo que seja o valor justo, né? Se você transfere o bem para um sócio, pessoa física, quer dizer, esse valor justo compreende o IBS da CBS? Então, são pontos que merecem reflexão. Então, a gente não tem resposta para isso, né? A gente espera que isso seja pesquisado, seja debatido, né? E que também tenha-se mais clareza com a regulamentação desses pontos na reforma. Pode passar, por favor. Bom, e por fim, que a gente quer só chamar a atenção quanto à aplicação do CPC 07, né? Porque você tem algumas situações na norma de redução de alíquota, né? E de crédito presumido em relação à aquisição de bens ou serviços, né? E aí, se a gente pega uma experiência recente que teve com o ICMS, né? Então você tem situações que podem sugerir a contabilização de uma eventual subvenção, né? Mas, nesse caso, me parece que, pelas próprias características do IBS da CBS, não haveria que se falar em subvenção, porque você não tem ingresso de benefício. Então, a redução de alíquota, você vai ter a redução da cobrança. Então, me parece, a gente colocou aqui só porque já houve uma situação de se você contabilizar, né,
determinados benefícios que não se enquadram como subvenção, mas foram entendidos como tal por conta de um contexto de natureza tributária, né? Bom, então aqui a compreensão que a gente tem, em princípio, é que essas reduções e esses créditos presumidos não atenderiam os requisitos do CPC 07 para fins de qualificação como subvenção ou assistência governamental. Então, são pontos que a gente trouxe aqui. Acho que já pode passar, por favor. Acho que concluímos aqui, passamos um pouquinho, mas é isso. Gostaríamos de compartilhar esses pontos e vamos estar aí à disposição para continuar o debate. Obrigado, Alexandre. Passo a palavra. Obrigado, Matheus, pelas excelentes considerações. De fato, a gente tem muitos pontos ainda de reflexão que não estão na norma, no que diz respeito à contabilização, mas acho que o Matheus conseguiu levantar muito bem. E para não perder tempo, já vou passar a palavra para minha querida amiga aqui, a professora Tatiana Mijama. Fomos conselheiros do CARF durante bastante tempo, de maneira contemporânea, então é uma amiga muito dileta e com a qual aprendo muito, não só sobre aspectos tributários, mas também sobre aspectos contábeis. Então, professora Tatiana, teremos a alegria aqui de recebê-la. Obrigada, Evaristo. Evaristo é um grande amigo, eu admiro muito ele, tanto lá no CARF como em outros trabalhos que ele tem feito. E estou muito feliz também de estar aqui com o Márcio, com o Matheus, né? São pessoas brilhantes e admiráveis. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer também a Abrasca, né? Na pessoa do Sérgio Trindade, o Plábio Cesário, que é o nosso presidente, considerando que a Abrasca ela foi bem atuante no âmbito da reforma tributária, desde a proposta de emenda constitucional, como a proposta de leis complementares, então a gente tem feito bastante emendas, né, e conversado bastante também com o Congresso Nacional. E alguns efeitos, alguns resultados a gente já teve, assim, de forma positiva, tanto na Lei Complementar 214, e esperamos também que tenhamos no PLP 108, que está aí para ser publicado. Em relação à reforma tributária sobre o consumo, bom, só para colocar aqui, eu sou advogada, contadora, mas também sou ex-conselheira do CARF, como dito pelo Alexandre. Eu trouxe aqui pontos, assim, vou passar bem rápido, né? Que a base de cálculo do IBS da CBS, como bem trouxe o Márcio e o Matheus, ele é totalmente diferente da base de cálculo do PiscoFins, tá? Porque PiscoFins incide sobre a receita. E a base de cálculo do IBS da CBS, efetivamente, é o valor da operação. E aí a gente tem alguns condicionantes, né? Porque o que não integra a base de cálculo? Aí ele fala que é o próprio IBS-CBS, porque é um imposto separado que tem que ser destacado, né? E vai ser um imposto, impostos por fora, e o montante do IPI, né? E os descontos incondicionais. E aí a gente tem uma definição de descontos incondicionais, que foi refletido aquele conceito da IN 5178, ou seja, são descontos incondicionais que não fazem parte da base de cálculo do IBS, da CBS, quando eles forem dados sem condição, mas que estejam destacados na nota fiscal. Então, os descontos precisam estar destacados. Um dos pontos de discussão em relação aos setores e os rebates? Né? Os rebates também precisam ser destacados, né? Senão você não pode desconsiderar do valor do preço. E aí eles colocaram também uma conceituação que realmente o contribuinte perdia no CARF, né? Fala assim, olha, os reembolsos e ressarcimentos recebidos por valores relativos às operações por conta e ordem em nome de terceiros, né, e que sejam efetivamente emitidos as notas fiscais para o cliente, para o tomador do serviço, aí tudo bem, não faz parte da base de cálculo. Caso contrário, aqueles reembolsos, por exemplo, de viagem, quando a gente contrata uma consultoria, um escritório, reembolsos de hotéis, vai fazer parte do preço, ou seja, da base de cálculo do IBS da CBS. Então, por isso que tem que rever todos os contratos, né, que tem essa previsão de reembolso.
E em relação ao GROSSAP também, em relação aos contratos, provavelmente também vai ter que rever os contratos na parte do GROSSAP, porque faz parte hoje do preço, né, os tributos embutidos, né, por parte do fornecedor de serviço, que são ISS e PIS/COFINS. O PIS/COFINS ele vai ser extinto pela CBS e o ISS pela IBS. Então, provavelmente, a rigor, o preço na prática pode ser que caia, ou não, né, a depender também da carga tributária que vai ficar os prestadores de serviço. O sistema tributário atual, pessoal, só para a gente fazer uma comparação da alíquota, a gente considera, é claro, o PIS/COFINS, por exemplo, a 3,65% e ICMS 18%, né? A base de cálculo do PIS/COFINS do ICMS é uma base, tem que ser grossapada essa base de cálculo. Por quê? Porque o PIS/COFINS e o ICMS são tributos por dentro. Então, provavelmente, com a reforma tributária, como o IBS e CBS são tributos por fora, vocês podem ver aí que tem aí uma coincidência de alíquotas, né? Que foi, pelo menos, tratado originalmente pelo governo. Porque se a gente utilizar 3,65, 18, nessa mercadoria líquida de 1.000, nesse exemplo, a gente vai ver que o preço total ele coincide. Então, o total da alíquota aqui efetiva da CBS e IBS nominal com a reforma tributária de 26,5% coincide com o exemplo que a gente está dando aqui, de 3,65% de PIS e ICMS 18%. Só que a gente sabe muito bem que o PIS/COFINS para as PJs não financeiras, né, que não estejam no lucro presumido, é de 9,25%, mas ICMS a gente tem também alíquotas menores, né? É só para trazer um exemplozinho. E aqui, desculpa, trazendo o exemplo só para mostrar o comparativo de lançamentos contábeis sem a parte de crédito, né? A gente pode notar que com o sistema tributário atual, a gente tem muito mais lançamentos. E com a reforma tributária, vai diminuir aqui os lançamentos, né? Então, a gente pode ser que tenha uma simplificação só de olhar nisso, né? Nesse exemplozinho, mas eu não estou falando do crédito ainda. A Lei Complementar 214/25, tal como muito bem exposto pelos colegas, a apropriação do crédito vai ser na extinção. E a gente tem várias modalidades de extinção, dentre outros, pagamento pelo fornecedor, porque o fornecedor que é o contribuinte, a gente pode ter o recolhimento pelo adquirente, a gente pode ter o split payment ou a compensação com créditos já constituídos de IBS e CBS. Então, as exceções em relação aos créditos são aquelas operações consideradas como sendo de uso ou consumo pessoal, aqueles gastos, né, que a gente tem. Segregação obrigatória, né, então, assim, não é tão simplificado, porque o IBS só pode ser compensado com IBS, o crédito do IBS com IBS devido, e o crédito da CBS com a CBS devida. Então, a gente tem uma segregação também na parte contábil. E a condição documental é sempre o documento fiscal eletrônico, né? Então, o que a lei complementar traz é o termo idôneo. Então, em relação ao termo idôneo, provavelmente vai vir aí uma regulamentação explicando direitinho o que quer dizer idôneo, né? Se o documento fiscal seria idôneo no momento, por exemplo, da aquisição, e a situação, por exemplo, do fornecedor está regular perante a Receita Federal, ele pode ser considerado idôneo. Então, são pontos aí para discussão também. Em relação ao fato gerador, diferentemente da condição do crédito, que é pelo regime de caixa, o fato gerador de IBS da CBS, pelo fornecedor, que é o contribuinte, vai ser no momento pelo regime de competência, ou seja, no momento do fornecimento. Então, pela primeira vez, a gente tem uma assimetria, né? Porque hoje é sempre competência, momento da emissão da nota, né? O fato gerador, a gente tem a possibilidade de se acreditar, né? Agora não, agora a gente tem um fato gerador diferente do momento da constituição do crédito para fins de fruição. E aí, estudando um pouquinho a norma, poxa, mas como que a gente faz, né? Porque assim, o fornecedor, ele é o contribuinte, o adquirente, a rigor, é quem vai ter que assumir a assunção do ônus, né? Do tributo, porque é um tributo por fora. A legislação tributária, no parágrafo 4º do artigo 12 da Decreto-Lei 1598, ele fala o seguinte, que na receita bruta não se incluem os tributos não cumulativos cobrados destacadamente do comprador ou contratante pelo vendedor dos bens ou pelo prestador de serviços na condição de mero depositário. É o caso aqui, o IBS-CBS são tributos não cumulativos e vão ser destacados na nota fiscal. E
as partes, eles só estão ali como mero depositários, ou seja, não é uma despesa dele. Então, por isso que, discutindo até com acadêmicos, não necessariamente, às vezes, a gente precisa de uma norma contábil, a gente já tem até uma norma tributária, né, tratando desses tributos que vão ser por fora, e que, efetivamente, como a receita bruta não compõe, não terá abrangência do IBS, da CBS, nos termos para quadro decreto-lei, então você vai ter que contabilizar, a rigor, uma receita líquida. Mas vamos lá. Cobrança por fora, créditos fiscais condicionados ao recolhimento, formas de recolhimento, a gente tem 4 formas de recolhimento, dependendo das modalidades que vão ser adotadas daqui para frente, impactos nas demonstrações financeiras, porque a forma de apresentação dos tributos, ele pode influenciar indicadores como a margem de lucro bruta, exigindo alguma nota explicativa detalhada. Então, como foi muito bem exposto pelo Márcio, item 47 do CPC 47 e FRS 15. Ele fala que o preço da transação é o valor da contraprestação a qual a entidade espera ter direito em troca da transferência dos bens ou serviços prometidos ao cliente, excluindo quantias cobradas em nome de terceiros. Implicações para o IBS-CBS, tributos por fora. Então, o IBS-CBS ele não compõe a receita da entidade, devendo ser destacado por fora e devendo ser excluído do preço da transação para fins de reconhecimento contábil. Função de depositário. A empresa ela atua como mera arrecadadora, pass-through, onde os valores de CBS e CBS são cobrados em nome do fisco, não integrando o resultado operacional da entidade, ou seja, não necessitando você estar contabilizando como despesa em conta de resultado. E aí você tem um reconhecimento de uma receita líquida, né? Então, aqui eu fiz um exemplo rápido de exclusão de quantias cobradas em nome de terceiros, que você tem um estoque, CBS a recuperar, IBS a recuperar, e caixa, bancos ou fornecedores. O custo do estoque, a rigor, não inclui os tributos recuperáveis. CBS e IBS são lançados como ativos a recuperar, alinhado e condicionado ao recolhimento. O valor total a pagar reflete o valor da nota fiscal, mas não o custo contábil dos produtos adquiridos, porque você vai ter o IBS e a CBS e a somatória com o preço. É claro que em 2026 não. Principais implicações: o estoque é registrado pelo valor líquido, os créditos de IBS e CBS só serão efetivamente apropriados quando confirmado o recolhimento, e você tem uma segregação clara entre o valor do bem e os tributos recuperáveis. Lançamento contábil, receita, CBS recolher, IBS recolher. Interpretação: a receita contábil é líquida conforme CPC 47, item 47. CBS e IBS são reconhecidos como obrigações tributárias, não compondo o resultado, e o valor total faturado representa a contraprestação total, mas apenas pertence, é claro, à entidade. E aí a gente tem o tratamento contábil consolidado para a IBS, CBS, conforme a reforma tributária. Receita exclui CBS e IBS, despesa, você tem estoques ou serviços, não incluem CBS e IBS, tributos a recuperar, ativo condicionado à apuração e recolhimento, tributos a recolher, passivo fiscal, vinculado, é claro, à obrigação tributária. Devoluções é inversão dos lançamentos originais, tá? E apuração, compensação direta entre débito e crédito. Modalidade de extinção, como eu estava falando, você tem compensação de crédito, pagamento pelo contribuinte, recolhimento na liquidação financeira, recolhimento pelo adquirente. E outro que é claro, outra modalidade que a lei ela vai considerar. Eu vou passar aqui rapidinho, mas o que acontece? Se a gente for considerar as modalidades de extinção de débitos e seus reflexos contábeis, até na parte de fluxo de caixa, eu fiz aqui um comparativo das modalidades de extinção dos débitos, né? Então, você tem modalidade de compensação, escrituração de crédito, quanto que vai ser? Apuração mensal, pagamento pelo contribuinte, extinção do débito ao fim do período. CPCs relevantes que podem ser considerados para essa contabilização: CPC 00, CPC 26, CPC 32. Se você extinguir o débito pelo pagamento direto, é apuração mensal, pagamento pelo banco e extinção do débito ao fim do período. Split payment no momento da operação, via split na própria operação. Split payment, provavelmente não vai haver aquela passagem do IBS da CBS no caixa
do fornecedor, tá? Recolhido pelo adquirente, outra modalidade, é no momento da operação, pagamento pelo adquirente, extinção do débito, sempre vinculado à nota fiscal. Então, a gente tem a apuração mensal tradicional e extinção por operação. Apuração mensal tradicional, coloquei aqui os créditos apropriados no fechamento do período, seguem o ciclo tradicional de apuração, permitem consolidação dos débitos e crédito e maior complexidade na gestão de caixa. Extinção por operação, liquidação financeira e fiscal no mesmo momento. Então, menor risco, é claro, de contingências tributárias, mas pode haver aí um impacto no fluxo de caixa. Tabela comparativa aqui das formas de extinção dos débitos. Então, eu coloquei aqui crédito do CBS e IBS, na compensação apropriado no fim do período, pagamento compensado com crédito de períodos anteriores, e a gente tem a extinção mensal. Então, a depender, pessoal, da modalidade de extinção, a gente pode ter momentos diferentes de extinção do débito. Por exemplo, split payment é apropriado no momento da operação, com recolhimento vinculado. E aí, o pagamento é efetuado via split payment, mas de extinção do débito é imediata, vinculada à liquidação financeira da operação. Então, são pontos aí que eu acho que é importante. E o que é importante para a contabilidade? A forma de extinção dos débitos, ele impacta diretamente o reconhecimento dos créditos e o momento de sua escrituração, influenciando demonstrações financeiras e fluxo de caixa. Então, a gente tem uma mudança de paradigma, vinculação, operação, split payment e recolhimento pelo adquirente. Provavelmente, em 2027, a informação que nós temos é que em 2027 a gente não vai ter o split payment inteligente, a gente vai ter o split payment não inteligente, ou seja, que não vai ter a compensação de crédito de forma automática, então por isso que ele vai ser facultativo. Aí cada um precisa realmente verificar dentro de casa, considerando também a administração do fluxo de caixa, que seria melhor para a empresa. Exemplos de apuração que vai ter controle contábil. Só fiz aqui um exemplo simples, mas, por exemplo, as indústrias que têm operações mistas, ou seja, a indústria que fabrica um produto que é tributado, uma indústria que fabrica produto imune e outra que fabrica produto isento, ou seja, tributado vendido no mercado interno, produto isento vendido para ente público em operação imune, produto ser beneficiado por isenção prevista em lei setorial. Se a gente for considerar a receita do A, B e C, que dá 100 mil, né, 800, 150, 50, e o crédito de BS e CBS nas aquisições do mês, que é 100 mil, a gente tem o total de crédito 100 mil, e depois a gente tem que fazer o cálculo da anulação, que está no artigo 51, parágrafo 1º. A gente tem que fazer a proporção de operações imunes isentas, que nesse caso é 20%, e a gente vai calcular desses 20%, quanto que seria, né, 20% sobre o crédito total, que seriam os créditos que eu vou ter que anular, e depois os créditos líquidos que eu vou ter que manter. Então, assim, por isso que a contabilidade ele vai servir como controle, porque para isso eu preciso ter, por exemplo, contabilização de um produto tributado, produto imune isento, porque a depender na venda eu posso, na parte de créditos, ter que apurar um crédito menor. Por exemplo, um cenário, empresa beta, indústria de alimentos. A empresa beta, ela fabrica 2 tipos de produtos, né? Produto X, IBS, CBS com alíquota normal, produto Y, enquadrado em política pública, que é alíquota zero. Durante o mês, o crédito é 120 mil. Aplicação do artigo 52, os créditos aqui não são anulados. Por quê? Porque a alíquota zero ainda segura o crédito. Então, por isso que é importante, pessoal, verificar se efetivamente essa operação seria tributada a alíquota zero ou imune. E se for imune, se for exportação, garante o crédito também. Então, aqui eu fiz aqui de forma bem simples para finalizar, né? Os CPCs que a gente acha que seria relevante e possíveis impactos com a reforma tributária. Aí, por exemplo, CPC 47, que a gente tinha citado aqui, receita de contratos com clientes e FRS 15, a relevância. O IBS e CBS são tributos por fora e cobrados em nome de terceiros. O CPC 47 tem 47 que nós trouxemos aqui, determina que valores cobrados de clientes em nome de terceiros não compõem a receita. Qual que é o impacto que a gente pode ter com a reforma?
necessidade de ajustar sistemas para excluir IBS e CBS da receita bruta, apresentando-os separadamente, mudança no indicador de receita líquida, afetando KPIs e análise de desempenho, CPC 00, R2, estrutura conceitual para relatório financeiro, que é a nossa Bíblia, né? Princípios de representação de fidedigna e relevância orientam formas de apresentar atributos destacados. Qual que é o impacto com a reforma? Ela justifica a necessidade de separar claramente tributos de terceiro, reforçando transparência e comparabilidade nos relatórios. Em relação à parte de comparabilidade nos relatórios, pessoal, tomar muito cuidado que de 2027, balanço 2027 para balanço de 2028, a gente pode ser, desculpa, balanço 2026 e balanço 2027, que a gente vai ter essa transição, que a gente vai recolher o PIS/COFINS e o outro a gente vai ter que recolher IBS e CBS, a gente precisa tomar muito cuidado para ver como que a gente vai fazer essa comparabilidade para mostrar aos acionistas. CPC 01, impairment, relevância, fluxo de caixa com uma fruição de crédito pelos adquirentes somente seria possível após o recolhimento do IBS da CBS pelo fornecedor. Pode haver descasamento e pressionar o capital de giro, afetando o caixa futuro. Então, premissa para avaliação do impairment, né, que é o caixa futuro. Recuperabilidade de crédito, acúmulo de saldos credores. Então, tem que ver saldos credores relativos ao PIS/COFINS, tem que ver em débito de PIS/COFINS trazido também, transitado e julgado. Então, tem que ver saldo credor também de CMS e o próprio saldo credor que a gente vai ter com IBS e CBS, né? O ressarcimento, provavelmente, se a gente adotar o ressarcimento, porque a gente não tem IBS, CBS, por exemplo, a recolher, provavelmente o prazo vai ser de 30, 60 ou 180 dias, a depender da vinculação do crédito, né? CPC 25, você tem provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, e as 37, relevância. A apuração assistida e o split payment reduzem risco de inadimplência tributária, mas obrigações litigiosas devem ser provisionadas. Então, a gente pode ter, pessoal, discussões sobre crédito. E, por exemplo, aquele fornecedor que ele acredita que o fornecimento do serviço ou da mercadoria dele não há incidência de IBS/CBS, e ele entra com pedido, mandado de segurança, pedido liminar, ele consegue uma liminar para não ter o IBS/CBS na sua operação. Aí o que acontece? O adquirente, ele vai ter que enxergar isso, né? Porque se não tem, porque ele tem uma liminar, ele não pode constituir o crédito. Então, são pontos aí que pode ser que cria aí uma certa insegurança também nessa modalidade. E em relação à inadimplência tributária, né? Então, o fornecedor que está como contribuinte, e se ele não recolher o IBS/CBS e eu tiver pago o valor bruto, como que fica? Como que fica o meu crédito? Se ele não recolher, eu posso ter meu crédito glosado, mas eu paguei o valor bruto para ele. Então, assim, são pontos que a gente precisa também fazer toda a avaliação e a reforma do Know Your Customer, né? Conheça o seu fornecedor. Impacto com a reforma. Empresas precisarão avaliar contingências e riscos tributários com base em nova legislação, alterando critérios de mensuração. CPC 16, estoques, né? Que é o IAS 2. Relevância. Estoques devem ser mensurados pelo custo líquido de tributos recuperáveis. Impacto com a reforma. IBS, CBS recuperáveis passam a ser registrados como ativo a recuperar, excluídos do estoque. Requer atualização, então, de sistemas do ERP e processos de inventário. CPC 26, apresentação das demonstrações contábeis. IAS 1, relevância. Exige apresentação separada e clara de receitas, despesas, ativos e passivos relevantes. Impacto com a reforma. Necessidade de criar linhas específicas para a IBS, CBS recuperar e recolher, evidenciando o efeito líquido de custos e despesas na DRE, IBS e CBS no balanço. Né? E CPC 32, tributo sobre lucros, e as 12. Qual que é a relevância que a gente tem aqui? Diferenças temporárias e créditos fiscais diferidos podem ser impactados por mudanças na base de cálculo de tributo sobre consumo, que afetam custos e margens. E qual que é o nosso impacto com a reforma? Os setores com acúmulo estrutural de crédito de IBS e CBS, por exemplo, exportadores, eles vão ter a operação imune, mas podem se creditar. Empresas com incentivos podem enfrentar maior incerteza quanto à realização desses créditos. Aí você tem a mudança nos custos, margens operacionais decorrentes de IBS e CBS,
gera novas diferenças temporais, impacta diretamente a recuperabilidade de ativos fiscais diferidos, exigindo revisões periódicas e análise mais robusta de produção de resultados, a depender dos setores econômicos. CPC 23, políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro, que é o IAS 18. Qual a relevância que a gente tem aqui? A transição para o novo modelo, ele requer ajustes contábeis e nota explicativa detalhada sobre impactos e critérios adotados. Impacto com a reforma. A incerteza sobre realização de créditos acumulados, regimes especiais e devolução de tributos, revisões em recuperabilidade de provisões, informações comparativas. Como que vai ser esse princípio da comparabilidade na transição? Já que a gente tem tributos que vão ser substituídos, mas que efetivamente não possuem o mesmo fato gerador, a mesma base de cálculo. E alguns, né, inclusive, como bem trouxe os colegas, por exemplo, locação. Locação não é serviço, né? Locação também não é mercadoria, né? Concessão de mercadoria. Então, toda aquela parte de conceituação que a gente tinha, serviço é quando você tem uma obrigação de prestar, né? Uma obrigação de fazer. E aí, mercadorias a gente tem, por exemplo, quando você tem uma obrigação de dar. Tudo isso foi para água abaixo agora. A gente tem um novo conceito, agora é transação. Tanto é assim que eles colocaram, olha, permutas, né, com exceção de imóveis, permutas, dação em pagamento, que você não tem um ingresso de recursos que possa trazer riqueza ao contribuinte, porque daí teria PIS/COFINS, né? Independentemente, você tem dação em pagamento, permuta, mesmo que seja pelo mesmo valor de mercado, você tem aí a incidência do IBS-CBS. E o CPC 48, instrumentos financeiros. Split payment altera fluxos de caixa contratuais que podem afetar a mensuração de ativos financeiros. Então, aqui eu termino. Evaristo, você levantou a mão, né? Aqui eu termino para não estender muito o tempo. Obrigado, Tatiana. Parabéns pela apresentação extremamente completa, né? Conforme a gente pode ver, né, ao longo de todas as apresentações, são muitos os temas, né? A gente poderia ficar um dia só falando de aspectos contábeis da reforma tributária com mais detalhes, né? E merece, é um tema que merece, mas infelizmente a gente tem as limitações de tempo aqui e vamos ter outros temas tão interessantes quanto. Embora eu prefira o tema da reforma tributária também, né? Pelo meu viés aí bastante tributário. Mas aproveitando aqui, eu gostaria só de dizer a todos vocês que as apresentações serão disponibilizadas, tá? Então, fiquem tranquilos, eu vi que vários de vocês estão perguntando aqui no chat, então a gente vai disponibilizar sim. E a gente recebeu algumas perguntas, eu vou tentar sintetizá-las aqui. Algumas delas já foram respondidas ali pelo Márcio, pelo Matheus e pela Tatiana, então a gente recebeu uma pergunta: como fica, né, no caso de um desconto no pagamento pelo fornecedor, a alocação, né, desses tributos? E aí é importante destacar, lá na Lei Complementar 214, que regulamenta, ela vai dizer bem claro, quando se tratar de um desconto incondicional por parte do fornecedor, isso não vai integrar, né, a base de cálculo do IBS da CBS. Por outro lado, quando se tratar de um desconto condicional, tal qual a gente está acostumado com aqueles descontos condicionais vinculados à antecipação de pagamento, estes vão integrar, tá? Então vai depender muito da característica contratual, se for incondicional ou não. Se for incondicional, de fato não vai ter tributação, se for condicional, vai ter tributação. Então acaba tendo um impacto bem significativo, né? Essa definição do preço no ponto de partida. Caso tenha um descasamento de pagamento por parte do fornecedor, como fica a alocação do tributo? Aqui a gente tem aquele grande desafio, né, que o Márcio falou muito bem no início da palestra. De fato, para que a gente possa utilizar efetivamente o crédito de IBS e CBS, a gente tem que ter esse crédito extinto pelo fornecedor, a obrigação tributária, e o que acontece é que, de fato, pode ter um descasamento, por vários motivos, né? Primeiro porque o pagamento ele não se dá necessariamente ao final do mês, tem alguns dias ali. Então, o que vai acontecer, de fato, é que vai ocorrer esse descasamento na prática. Então, daí a importância, por exemplo, da figura do split payment, na medida em que muitas vezes a gente vai ter a divisão do pagamento por parte do fornecedor, uma parcela indo não diretamente para o fornecedor, mas indo para o fisco.
E aí vem o descasamento também de caixa, porque muitas vezes pode ter sido pago pelo fornecedor. E aí vai ter o direito ao ressarcimento ali e vai ter alguns dias que pode acontecer algum descasamento de fluxo de caixa. Com relação às questões para prestação de serviço, essa distinção entre serviço e mercadoria, que é muito tradicional, como bem a Tatiana apontou, no IBS e CBS praticamente não temos, né? A gente vai ter bens e serviços, todos eles como tributáveis, qualquer utilidade envolvendo aí locação, venda de ativo não circulante, serviços financeiros, né, que sejam remunerados por meio de spread. Então, tudo isso passa a ter uma incidência ampla e, consequentemente, o setor de serviços acaba sendo o que vai ter o maior aumento de carga tributária. E se for um setor que ainda não conseguiu ter uma redução de alíquota, nos termos da lei e da Constituição, vai ter um aumento significativo, e na hipótese de se repassar para o preço, a gente vai ter eventual efeito inflacionário, inclusive. Uma questão também bastante corrente, né? Se a receita é o meu preço total sem IBS e CBS, também não há despesa de IBS e CBS sem resultado? A questão também foi bem explorada ali por todos os nossos palestrantes, né? De fato, vale destacar que nas demonstrações publicadas, hoje a gente já começa pela receita líquida, mas tanto o CPC 30 antigo quanto o nosso CPC 47, tal qual bem apontado ali também pelo Márcio, a gente já faz essa reconciliação da receita líquida para a receita bruta ali, com a reconciliação de CMS, PIS, COFINS e ISS em nota explicativa. O IBS e a CBS, calculados por fora que serão, eles vão seguir uma lógica mais parecida com a do IPI. E aí tem duas práticas que as empresas fazem. Algumas nem fazem o trânsito pelo resultado do exercício, já é a receita bruta sem o IPI é só no passivo. E outras empresas já fazem uma conta aí mais para fins de controle de faturamento bruto, que aí vai ser o valor da nota fiscal com o IPI, e depois deduz o IPI faturado para daí sim chegar na receita bruta. Então, a gente está nesse desafio na contabilidade de ver qual que é a melhor contabilização. Não há uma resposta propriamente dita. Também uma pergunta que surgiu aqui, como fica o setor financeiro? O setor financeiro, diante de todas as suas particularidades, tem um regime específico próprio, no qual não vai ser a receita do spread, né? Mas você vai poder diminuir os custos de captação. E aí tem vários regimes específicos. Então, aqui trazendo um resumão, pessoal, porque a gente passou do tempo. Diante de todas essas considerações que eu quis para tentar resumir todas as perguntas, eu vou passar para os nossos 3 palestrantes para as considerações finais deles e dizendo aí que, infelizmente, o tempo é curto, por volta de 30 segundos para cada um ali. Rapidinho. Desculpa, Evaristo, eu vou ter que entrar, porque realmente a gente já estourou longe o tempo. Infelizmente, gente, o recado está dado. Acho que as apresentações foram muito importantes, muito boas, mas a gente vai ter que seguir, porque senão o próximo vai começar a acumular. Eu queria agradecer a todos, o Evaristo, Tatiana, o Márcio e o Matheus, enfim. Acho que esse assunto realmente merece dias de discussão, mas a gente não vai poder continuar, tá? Obrigado, gente.